lá. A bactéria, ela tem duas camadas básicas na sua estrutura exterior. A parede celular e a membrana celular. Então, a membrana celular, ela vai ser igual a toda a membrana de célula normal. A parede celular, ela ajuda a proteger toda a estrutura da célula. Falando mais especificamente sobre a coloração do Gram, ele é uma tintura. Então, é uma tintura que você usa para corar o peptidoglicano, que é uma proteína muito importante na composição da parede celular. Então, se faz esse exame do Gram, porque é diferente quando você trata uma bactéria, né, uma doença, quando é uma bactéria por uma Gram positiva e uma Gram negativa. Então, se diferencia isso já no exame. Como que se interpreta esse exame? E quando ela fica bem arroxeada, ela é a Gram positiva. Então, quando ela se cora e ela fica numa coloração bem roxa, ela é a Gram positiva. A parede da Gram negativa, ela tem uma parede celular externa. Ela faz como se fosse um sanduíche, porque o que acontece? Ela é igual à membrana da célula mesmo. Ela fica em cima de uma camada de peptidoglicano e com outra membrana embaixo. Por isso que a gente fala que é como se fosse um sanduíche. Então, são duas membranas celulares e o peptidoglicano, ele fica entre essas duas membranas. Por isso que ela não fica roxa, porque ela não tem contato com o meio externo. Ela fica entre essas duas membranas. Então, sobre a bactéria Gram positiva, ela tem uma parede que é mais grossa, que é de 20 a 80 nanômetros. E quanto mais grossa é essa parede, essa camada em si, né, mais proteção ela dá para essa bactéria. Algumas bactérias, elas vão possuir um espaço que fica entre a membrana plasmática e a parede celular, que a gente chama de espaço perioplasmático. E algumas bactérias gram-positivas, elas podem formar esporos. Continuando, então, o esporo, ele é uma estrutura vegetativa onde a bactéria fica lá dentro até ela achar condições normais de sobreviver. Somente essas bactérias gram-positivas que conseguem formar esses esporos. E a bactéria gram-positiva, ela é mais sensível a tratamentos com penicilina e derivados. Então, elas vão responder melhor a esse tipo de tratamento. Agora falando sobre a parede da Gram negativa, né? Então, vamos supor que ela tenha ficado rosinha ali no teste. Bom, então, primeiramente, ela tem aquela membrana externa, que eu já tinha falado, que é uma característica só da Gram negativa. Ela também tem aquele espaço periplasmático em todas as bactérias, não só em algumas, como é o caso da Gram positiva. Camada aquela camada que fica, né, de peptidoglicano, ela é bem mais fina do que a da Gram positiva. Ela tem as porinas, que servem para regular a entrada e saída de moléculas. Ela tem aquela membrana externa que hipermeabiliza a célula. Em geral, a bactéria Gram negativa ela é bem mais perigosa do que a Gram positiva. Ela já é bem mais sensível à ação de penicilina, então não é tão fácil a cura, né, ou a resolução do problema com penicilina e derivados. Bom, agora falando um pouco sobre o citoplasma, vou começar a falar um pouquinho sobre o cromossomo. Bom, então no cromossomo que estão todas as informações genéticas da bactéria. E ele se trata de uma célula procarionte. Aí nós temos os plasmídios, que são pedacinhos menores de DNA circular. Eles ficam separados do cromossomo principal, flutuando pelo plasma, e eles não têm muita relação com o cromossomo principal. Até porque eles se reproduzem independentemente. É através dos plasmídios que as bactérias elas podem ganhar novas características genéticas, como características protetoras, por exemplo, como resistência a antibióticos, drogas, enfim. Ele pode transmitir isso para outras bactérias e essa característica ela pode ser repassada para as outras também. E o mais importante, uma das coisas mais importantes é que através dos plasmídios que os cientistas eles conseguem fazer com que as bactérias produzam algumas características de defesa, por exemplo, como para a insulina. E aí, para finalizar, a única organela que a gente encontra no citoplasma bacteriano, ribossomos, que funcionalmente eles são iguais aos nossos, mas, de forma geral, eles são um pouco menores que os nossos e eles têm menos proteínas na sua composição.